Todos os dias, à mesma hora, um menino surgia na praça com uma garrafinha de água e um sorriso tímido. Ia direto ao banco de madeira sob a sombra da árvore mais antiga e sentava-se ao lado de uma senhora idosa. Ele não se importava com o movimento da cidade, nem com o barulho ao redor. Sua atenção estava toda ali, em ajeitar o lenço dela, afastar as pombas que se aproximavam e ouvir histórias que pareciam vir de um tempo distante. A cena era tão constante que já fazia parte da paisagem. Alguns passavam e achavam bonito, outros apenas estranhavam, porque um menino em plena idade de brincar perderia tempo cuidando de uma senhora que aparentemente nem era sua parente. Mas ele não explicava. Limitava-se a sorrir, como quem guarda um segredo precioso. A mulher, de cabelos brancos e olhar sereno, parecia carregar o peso de muitas vidas. Ficava horas ali, às vezes em silêncio, outras contando memórias desconexas. O menino escutava tudo com paciência, como se cada palavra fosse um pedaço de um quebra-cabeça que ele queria muito montar. Havia um vínculo silencioso entre os dois, impossível de ignorar para quem observasse de perto. O que ninguém sabia é que aquele vínculo não era fruto do acaso. Havia sangue e história entre eles. Ela não era apenas uma senhora solitária da praça, era a avó dele, desaparecida há anos, encontrada por coincidência ou destino. E ele, ao reconhecê-la, decidiu não contar de imediato. Queria conquistar sua confiança, cuidar dela e, quem sabe, preparar o momento em que revelaria a verdade. E quando esse momento chegou, a praça inteira testemunhou um reencontro tão emocionante que até o vento pareceu parar para assistir. Histórias como essa não aparecem todos os dias. Elas não chegam em manchetes barulhentas, mas se escondem nos cantos tranquilos da vida, onde gestos pequenos carregam significados imensos. E talvez seja justamente por isso que, quando surgem, têm o poder de nos parar, de nos fazer respirar fundo e olhar para o mundo de outra forma. Pense por um instante. Quantas pessoas passam pela sua vida todos os dias, mas você nunca realmente olha? Pode ser o vizinho que cruza com você no portão, o senhor que senta no banco da praça ou até mesmo a senhora que caminha devagar na calçada. Cada um deles guarda uma história e muitas vezes ela é muito maior do que imaginamos. Aqui no canal, acreditamos que histórias como esta não apenas tocam, mas também ensinam. Elas mostram que o cuidado verdadeiro não precisa de rótulos, que o amor não exige grandes gestos e que laços familiares podem renascer até nos lugares mais improváveis. O menino desta história sabia disso e, mesmo sem ninguém entender, escolheu cuidar daquela senhora todos os dias. Por isso, peço que você fique comigo até o fim, porque o que começa como um simples encontro na praça vai se revelar um dos reencontros mais emocionantes que você já ouviu. Um daqueles que nos lembram que, no fundo, todos nós estamos apenas esperando ser encontrados de novo, seja por alguém ou por nós mesmos. E antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de qual cidade e país você está assistindo. Assim, saberemos até onde essa história chegou. Agora prepare-se, porque o que vai acontecer nesta praça vai mexer com o seu coração. Todos os dias, por volta das 4 da tarde, Lucas, um menino de 12 anos, chegava à praça com passos firmes e um pequeno cantil de água. Ele atravessava o caminho de pedras até o banco sob a frondosa figueira, onde Dona Helena, uma senhora idosa de cabelos brancos, já o aguardava. Para ele, aquele ritual era tão natural quanto respirar. Lucas se sentava ao lado dela, ajustava o xale que escorregava dos ombros e, com cuidado, oferecia água fresca. A cena parecia simples para quem passava, mas havia um respeito silencioso ali, um cuidado que não precisava ser ensinado. Ele não olhava o relógio, não se distraía com o celular, todo o tempo era dela. Enquanto muitos garotos da idade dele preferiam videogames ou rodas de amigos, Lucas encontrava satisfação em ouvir histórias e ajudar com gestos que não chamavam atenção. Quem visse de longe poderia achar estranho,
Mas para ele, aquele banco da praça era um pedaço de casa. E Dona Helena, de algum jeito, já era parte da família que ele carregava no coração. A rotina entre Lucas e Dona Helena era marcada por gestos pequenos, mas cheios de significado. Ele ajustava o chapéu dela para proteger do sol, trazia biscoitos que a mãe preparava e ficava atento se ela precisava se levantar. Não havia necessidade de muitas palavras. O cuidado se manifestava no silêncio. Dona Helena, por sua vez, parecia encontrar nele um porto seguro. Mesmo com o olhar distante e a fala pausada, havia momentos em que sorria de forma genuína, como se o tempo voltasse alguns anos. Lucas percebia isso e, nesses instantes, se sentia no dever de estar ali, todos os dias, mantendo viva aquela expressão. Para quem via de fora, aquilo podia parecer apenas uma amizade improvável. Mas havia algo mais profundo, quase invisível, conectando os dois. Um entendimento tácito, como se ambos soubessem que aquele encontro na praça não era fruto do acaso, mas de algo muito maior, costurado pelo destino. Com o passar das semanas, a presença diária de Lucas e Dona Helena começou a chamar a atenção. Os frequentadores da praça, acostumados a ver rostos diferentes todos os dias, notavam aquele menino sentado sempre no mesmo banco com a mesma senhora. Alguns achavam bonito, outros curioso. Comentários discretos começaram a circular. "Será que é o neto dela?" perguntava uma senhora que vendia pipoca ali perto. "Acho que não. Nunca vi ele acompanhando ela fora daqui", respondia o vendedor de jornais. Apesar das suposições, ninguém tinha coragem de perguntar diretamente. Para Lucas, nada daquilo importava. Ele não se preocupava com olhares ou opiniões. O que realmente importava era estar ali, garantindo que Dona Helena tivesse companhia e cuidado. Mesmo sem revelar a verdade no fundo, ele sabia que aquele vínculo guardava algo muito maior do que qualquer um podia imaginar. Para a maioria das pessoas, Dona Helena era apenas a senhora da praça. Sentava-se no mesmo banco, quase sempre com um vestido florido e um xale nos ombros, observando o movimento. Tinha um jeito tranquilo, mas seus olhos carregavam uma melancolia que poucos percebiam. Ninguém sabia muito sobre ela. Alguns diziam que morava sozinha, em uma casa antiga perto dali. Outros acreditavam que vivia com parentes distantes. O certo é que passava grande parte do dia na praça, como se aquele fosse seu refúgio, o lugar onde o tempo andava mais devagar e as memórias vinham à tona. Quando conversava, suas histórias vinham misturadas, lembranças de infância, nomes que ninguém conhecia e episódios que pareciam de outro século. Para muitos, eram apenas divagações de uma idosa solitária. Para Lucas, eram pistas, fragmentos de um passado que ele sentia que precisava juntar. Lucas nunca contou a ninguém como conheceu Dona Helena, nem para os amigos mais próximos, nem para os vizinhos curiosos. Guardava a história como quem protege um tesouro, e talvez fosse exatamente isso que ela representava para ele, algo raro e valioso que precisava ser preservado. Tudo começou semanas antes, quando ele a viu sentada sozinha na praça com expressão cansada. Ofereceu água, sem saber explicar porquê. No dia seguinte, voltou. E assim, dia após dia, foi criando um laço. Até que, por meio de um detalhe numa das histórias dela, percebeu que talvez não fosse apenas um encontro casual. No fundo, Lucas já suspeitava. Aquela senhora poderia ser alguém muito importante para ele, mas preferiu não revelar nada ainda. Queria ter certeza, queria construir confiança. E, principalmente, queria aproveitar cada momento ao lado dela antes de qualquer mudança que a verdade pudesse trazer. Numa tarde de domingo, a rotina tranquila da praça ganhou um novo observador. Um homem de meia idade, terno claro e pasta de couro, passou a caminhar lentamente pelo local, como quem procura algo ou alguém. Seus olhos atentos paravam sempre no banco onde Lucas e Dona Helena estavam. Ele não se aproximou de imediato. Ficava à distância, observando a interação entre os dois.
O menino oferecendo água, ajeitando o xale, ouvindo com paciência. Havia no olhar dele uma mistura de surpresa e emoção contida, como se aquelas cenas despertassem lembranças antigas. Com o passar dos dias, sua presença se tornou frequente. Lucas reparou, mas não comentou com Dona Helena. Algo dizia que aquele homem não estava ali por acaso, e de alguma forma, o destino estava prestes a revelar o motivo. Numa tarde como tantas outras, Lucas se levantou apressado para buscar um copo de suco no quiosque próximo. Ao sair, não percebeu que algo havia caído do bolso. Um pequeno retrato antigo, protegido por um plástico gasto. A foto repousou sobre o banco, quase escondida entre o tecido do xale de Dona Helena. O homem que observava de longe notou o brilho do plástico refletindo ao sol. Aproximou-se devagar, pegou o retrato e sentiu o coração acelerar. Na imagem, uma mulher jovem com os mesmos traços de Dona Helena, o mesmo olhar profundo, o mesmo sorriso discreto. Ele fechou a mão sobre a foto, respirou fundo e olhou para a senhora sentada, ainda distraída com o movimento da praça. Naquele instante, teve certeza. Não era coincidência. Aquela era a prova que ele buscava há anos. Com o retrato nas mãos, o homem sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Aproximou-se mais do banco, observando cada traço de Dona Helena. O formato do rosto, as rugas suaves, o jeito de ajeitar o xale. Tudo coincidia com a imagem guardada em sua memória desde a juventude. Ele se sentou em um banco próximo, sem coragem de falar. Enquanto isso, lembranças antigas vieram à tona. Os dias antes do desaparecimento dela, as buscas sem sucesso e o vazio que ficou. Por anos, carregou a dor de não saber o que havia acontecido. Agora ela estava ali, tão perto, que ele podia ouvir sua voz. O homem sabia que precisava ter certeza antes de agir, mas no fundo não havia dúvida. A senhora que o menino cuidava com tanto carinho era sua mãe, a mesma que ele procurava havia décadas. No dia seguinte, o homem decidiu que não podia mais adiar. Chegou à praça mais cedo, esperando o momento certo para se aproximar. Quando Lucas apareceu e sentou ao lado de Dona Helena, ele respirou fundo e caminhou até eles com passos lentos. "Posso me sentar?" perguntou com a voz baixa, quase hesitante. Lucas olhou desconfiado, mas assentiu. O homem se apresentou e, olhando nos olhos do menino, fez a pergunta que carregava havia anos. "Quem é essa senhora para você?" O tom era respeitoso, mas carregado de expectativa. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para Dona Helena, que parecia não entender totalmente a situação, e respondeu com calma: "Ela é muito importante para mim, mais do que o senhor imagina." Naquele momento, todos sabiam que a conversa estava prestes a mudar tudo. Lucas respirou fundo, como se carregasse um peso que já estava pronto para soltar. Olhou para o homem e disse: "Eu descobri há pouco tempo. Ela é minha avó." A frase caiu no ar como um vento forte, fazendo o silêncio da praça parecer ainda maior. O homem levou alguns segundos para processar. Seus olhos marejaram e ele virou o rosto para Dona Helena. "Mãe, sou eu, o Paulo." Ela franziu a testa, como se buscasse nas memórias um rosto esquecido, até que, aos poucos, o olhar se iluminou com o reconhecimento. Foi nesse instante que as lágrimas começaram a cair. Lucas observava em silêncio, sentindo que aquele momento era maior do que tudo o que já tinha vivido. Finalmente, o segredo que carregava havia se transformado em um reencontro. Dona Helena se levantou devagar, como se cada movimento fosse guiado pela emoção. Ao ouvir o nome do filho, abriu os braços e Paulo correu para abraçá-la. Foi um abraço longo, carregado de anos perdidos e palavras nunca ditas. Quem passava pela praça parava para assistir, sentindo que presenciava algo raro. Lucas permaneceu ao lado deles com um sorriso discreto. No fundo, sentia que sua missão estava cumprida. Havia cuidado dela nos dias de silêncio e solidão, mas agora sabia que ela tinha voltado para os braços da família. Ainda assim, não se afastou.
Aquele também era o seu lugar. O reencontro se estendeu por horas. Entre risos, lágrimas e memórias, mãe e filho recuperavam um pedaço da vida que o tempo tentou levar. E a praça, testemunha de tudo, parecia mais viva, como se as árvores e o vento também comemorassem. Quando o sol começou a se pôr, a praça estava silenciosa, mas carregada de significado. O reencontro de Dona Helena e Paulo havia deixado uma marca não só neles, mas em todos que testemunharam. Era impossível não refletir sobre como o destino costura encontros e reconstrói laços que pareciam perdidos. Lucas, sentado novamente no banco, observava os dois conversando. Sabia que nem sempre temos respostas para tudo, mas que o cuidado, mesmo silencioso, pode mudar o rumo de uma vida. O gesto simples de oferecer água, ouvir histórias e estar presente tinha feito toda a diferença. A lição era clara: nunca subestime o poder de um gesto pequeno. Ele pode carregar amor incondicional, reacender memórias e unir laços de sangue que pareciam para sempre rompidos. E às vezes, a vida escolhe o lugar mais simples para nos dar as maiores recompensas. Quantas pessoas passam pela sua vida todos os dias sem que você realmente as note? Talvez entre elas exista alguém carregando uma história capaz de mudar a sua para sempre. Lucas não sabia, mas seu gesto de cuidado diário estava costurando um reencontro que o destino preparava havia anos. Essa história nos lembra que muitas vezes o amor e a conexão chegam disfarçados de simplicidade. Um copo d'água, uma conversa breve, um olhar atento, tudo isso pode ser o fio que reconstrói laços e devolve sorrisos. O importante é estar presente, mesmo quando não entendemos o porquê. E você? Está pronto para oferecer seu tempo e carinho a alguém que precisa? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Vamos espalhar juntos mais histórias que inspiram, emocionam e lembram que o essencial, quase sempre, está nos gestos silenciosos.